Olá pessoal, vocês acreditam que agradar as pessoas pode te trazer bons resultados? E quando essa pessoa da sua equipe, agradá-la pode trazer bons resultados? Renato Miliati mais uma vez falando com vocês sobre liderança e hoje eu tô aqui em São Paulo, tá friozaca, e eu tô aqui num, em ar aberto aqui, numa área aberta, e lembrei de uma situação quando eu era bem pequeno não, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos. Por que eu estou contando isso para vocês hoje? Por causa do friozinho e porque o friozinho nos traz uma lembrança meio assim, né? O que é gostoso de fazer no frio? Você ir para um sofá, colocar um edredom, se possível você tomar um chocolate quente, ainda se possível alguém te trazer esse chocolate quente, imagina que tudo de bom, né? Você lá no sofazinho gostoso, ainda assistindo uma sessão da tarde ou algum filme. Sessão da tarde era muito da minha época, né? Porque hoje em dia a molecada entra tudo no Netflix, né? Mas enfim, você tá lá gostoso, num lugar prazeroso, assistindo e ainda sendo mimado, sendo agradado, sendo acariciado. E eu lembro, por que eu falei dos meus 10, 12 anos? Eu lembro que quando eu chegava da escola, a gente estudava bem cedinho, a gente saía, eram 6h30, 15 para 7 da manhã, e a gente voltava 1 hora da tarde para casa. E a gente almoçava, e minha mãe sempre foi uma mãe muito carinhosa, uma mãe que sempre tinha esse dengo. E a gente ia para uma sala que nós tínhamos na nossa casa e tinham 2 sofás. Ficava um sofá e o outro e deitava eu e minha irmã. E a gente colocava cobertor e a minha mãe fazia isso. Ela no final da tarde, ela trazia o chocolate quente com bolachinha e a gente assistindo televisão com coisa boa. Memória maravilhosa essa. Por que então, né? Por que essa história tem a ver com o fato de o quanto eu mimo ou o quanto eu agrado? Eu, por exemplo, guardo essa lembrança da minha mãe com um carinho tão grande, com uma referência tão boa, com uma coisa assim tão gostosa de uma pessoa se doar, porque ela também estava com frio, ela também estava lá com a necessidade dela de se esquentar, mas ela se preocupava com quem primeiro? Ela se preocupava com os filhos dela. E aí, fazendo uma analogia que eu considero muito verdadeira, que quando nós somos líderes, a gente tem os liderados meio como filhos, meio como pessoas que a gente ajuda, meio como pessoas que a gente ensina, meio como pessoas que a gente quer agradar e fazerem acontecer. E se você jogar esse lado, né, do chocolate quente, edredom, cuidar, ter carinho, o quanto você pode fazer no seu dia a dia para se aproximar das pessoas da sua equipe? Eu estou falando muito disso nesses últimos dias. Como você faz para estar perto? Porque eu acredito piamente que você faz uma equipe boa quando as pessoas conseguem ter sinergia com você. Então, prestem atenção. Não levando ao extremo de chegar no escritório com um edredom e com chocolate quente que todo mundo vai falar, nossa, o cara pirou, mas levando ao sentido do que está embutido nisso. Quais as coisas no seu dia a dia que você pode fazer para agradar, para mimar a sua equipe? Não estragar, ok? É mimar no sentido de você fazer bem, fazer com que essas pessoas fiquem, cara, ele pensa em mim. Não existe nada mais forte de trabalhar hoje em dia do que a carência que o ser humano vive de outro ser humano. Então, olha o poder que você tem na mão, olha a capacidade que você tem na mão de, com poucos gestos, influenciar essas pessoas no sentido de pensarem que você está realmente preocupadas com ela. Faça um carinho, faça um dengo. Contar uma coisa que eu fiz uma vez que foi muito legal. Uma vez eu tinha uma equipe que eu fui lá e, induzido por um mau momento, por comentários, eu cheguei lá e destruí. Dei um monte de bronca na equipe. Passou 2 meses, eu tinha que voltar lá. E quando eu voltei lá, a minha diretora local já tinha falou, Renato, a pessoa ficou meio amargurada, ficou meio triste. Aí eu falei para ela, faz o seguinte, levanta o relatório da última reunião, vê quem estava presente. E ela fez isso e me mandou. Antecipadamente eu fiz uma carta de próprio punho. Fiz uma carta para cada pessoa que estava lá. E fiz uma carta me desculpando e dizendo que todos nós temos chance de errar e muitas vezes nós vemos as coisas só sob o nosso ângulo. E eu estava louco para ter a oportunidade de ouvir desta vez o ângulo delas. Gente, eu cheguei lá e fui chamando pessoa por pessoa
com a carta na mão, entregando para elas, e dei 2 minutos para elas lerem a carta, uma carta curtinha. E quando elas leram, todas se emocionaram. E a reunião foi fantástica, porque no final ainda pedi o retorno e elas falaram para mim: a gente nunca imaginou que uma pessoa na sua posição poderia se incomodar com a gente nesse nível. E olha, gente, cá entre nós, não fiz nada demais, não é que eu fui dar altos presentes, fui requintar, nada disso. Eu fiz uma carta de próprio punho, totalmente direcionada a ela, personalizada para ela. E ela leu, se emocionou, se contagiou e entrou numa sinergia comigo. Faça movimentos que dê sinergia para a sua equipe, ok? E com isso você vai ter uma melhor vida de líder. Nesse vídeo tem um lugar para você assinar meu canal, para você comentar. Por favor, comentem, falem o que você achou, que se você acha isso bacana de fazer, se você quiser dicas de como fazer isso. Eu já fiz muitas vezes algumas situações dessa e dá muito certo. Você vai ter a sua equipe muito mais próxima de você. Um abraço e até a próxima!